Naseem Hamed é um dos boxeadores mais habilidosos de sua categoria, nomeado em todo o planeta como Prince Naseem Hamed. Good body shot. Sua identidade em cima do ringue era única e gloriosa, conhecido por suas acrobacias e danças durante a luta, voando até em cima de tapetes voadores. Suas vitórias o colocaram como um dos boxers mais ricos da história do boxe, empilhando pilhas de milhares de dólares e ao mesmo tempo ganhando várias críticas por sua confiança excessiva e sua arrogância durante as lutas. Porém, o boxeador britânico encerrou sua carreira bem cedo, que gerou várias controvérsias, criando uma lacuna no esporte para todos os amantes do boxe. Você é muito bem-vindo aqui a esse canal, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Naseem Hamed nasceu em 12 de fevereiro de 1974 em Sheffield, no Reino Unido. O ex-pugilista muçulmano recitava frequentemente em voz alta antes de suas lutas uma palavra de poder que significa Deus é maior, e que também tem sido usado desde o princípio do Islã. Allahu Akbar! Allah is the greatest! Ele começou a lutar bem cedo. Quando ainda criança, com seus meros 7 anos de idade, Naseem foi cuidadosamente treinado pelo lendário treinador Brendan Ingle, e essa união fez ele colecionar uma sólida experiência de 69 lutas de boxe amador. Em 1992, aos 18 anos, Prince Naseem estreou no boxe profissional na categoria peso mosca e logo começou a subir sua classificação ao nocautear uma série de oponentes logo nos primeiros rounds. Com seu cartel já recheado com 35/0, aconteceu um fato importante na história desse boxeador que fizeram toda a diferença em sua carreira. Ele acaba de romper os laços com seu fiel treinador Brendan Ingle e nesse momento ele dizia que não precisava mais de um treinador e que ele mesmo se treinava sozinho, já que tinha uma vida de luxo, sendo introduzido no Hall da Fama Internacional de Boxe, acumulando uma fortuna de 33 milhões de dólares. Porém, sua ambição não parava por aí, ele queria ainda mais, mirando o último título mundial da IBO, que é o título da nata dos campeões. A cura para toda essa sua arrogância viria do México em formato de um talentoso boxeador que não se intimidava com a super autoconfiança de Naseem. Marco Antônio Barrera, nascido em 17 de janeiro de 1974, um duro boxeador mexicano que conquistou vários campeonatos mundiais, como o triunfo sobre David Félix em 22 de novembro de 1989. Esse triunfo assinalou o início de uma impressionante série de 43 vitórias consecutivas que o levaram ao status de oponente perfeito para uma luta épica contra Prince Naseem. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Hamed ostentava uma mansão avaliada em 1,4 milhões de libras e se entregava a uma vida de prazeres, dirigindo carros tão velozes como Corvettes e Lamborghinis em alta velocidade. Essa extravagância era o reflexo de toda a fama e glória que ele havia acumulado, que o colocaram no seleto hall dos lutadores de boxe mais ricos do planeta, mas ao mesmo tempo desmotivava seu treinamento, que já não eram mais tão intensos. Nesse momento, a fama de Prince subiu à cabeça do lutador, uma situação comum na carreira de muitos lutadores que lutam para manter o equilíbrio e acabam se perdendo em um vazio pessoal. Durante algumas entrevistas,
Prince Nassim proclamava que Allah estava ao seu lado e jamais permitiria uma derrota. Finalmente, chega a tão esperada luta épica entre Marco Antônio Barreira versus Prince Nassim, valendo o cinturão e uma generosa bolsa de 8,5 milhões de dólares. A multidão presenciou esse confronto que foi uma verdadeira guerra, repleto de fortes emoções, que entrou até para os registros como um dos eventos de boxe mais memoráveis de todos os tempos. Prince Nassim era o favorito incontestável entre os especialistas, que em 30 avaliações deram a ele uma vantagem esmagadora de 28 votos, prevendo uma vitória tranquila de Nassim nesse combate. Porém, mal sabiam eles que Antônio Marco Barreira tinha estudado cirurgicamente o jogo de Nassim e estava mais do que pronto para ser o primeiro homem que iria dar um fim à invencibilidade de Hamed. O início do primeiro round começa com Nassim lançando vários jabs com muita velocidade, até que o mexicano acerta um duro cruzado que balança a estrutura do boxeador britânico. Nassim tentou pressionar a luta, mas não conseguiu encontrar o mexicano, que caminhava o tempo todo para o seu lado mais fraco, dominando totalmente a distância da luta. Vencendo assim com maestria o início da luta e mantendo essa estratégia nos próximos rounds. Prince Nassim se mostrava muito inseguro na luta, tentando camuflar isso com gestos. Mas Barreira não se intimidou com isso e no quarto round colocou uma sequência de ganchos e cruzados que quase terminaram o combate. Tudo isso muda no sexto round, quando o Prince Nassim muda sua base de canhoto para destro e consegue um time melhor. Porém, Marcos Barreira se habitua aos poucos a essa nova estratégia e começa a encaixar novamente suas combinações, fechando o round com 10-9 para o mexicano. Com uma quebra perfeita de time, ele conectava fortes diretos e cruzados que incomodavam muito o boxeador. A luta segue com trocas intensas de golpes e momentos de pura emoção. Enquanto Nassim usava seus jabs precisos para manter o mexicano à distância, Barreira acelera a luta apostando em golpes no tronco para minar a resistência de Nassim. No último round, a luta atinge o seu ápice. Barreira faz uma bela esquiva saindo nas costas do inglês, lançando-o contra o corner com tanta agressividade que foi decidido pelos juízes a perda de um ponto. Mesmo com um ponto a menos, isso não mudaria a vitória de Marco Antônio e a primeira e única derrota de Prince Nassim, que tentava o tempo todo manobras evasivas, mas não foram o suficiente. Com uma plateia enlouquecida em ver a performance desses dois lutadores, soa o gongo final e Antônio Marco Barreira é declarado campeão por unanimidade. Essa batalha épica ficará gravada como um dos confrontos mais emocionantes da história do boxe. Após a derrota, Prince Nassim revelou que havia lutado com várias fraturas nas duas mãos, resultado de treinos intensos durante sua preparação. Embora a derrota tenha sido um golpe duro para o boxeador inglês, seu desempenho e bravura diante das circunstâncias adversas merecem um reconhecimento. Tanto que ele voltou a lutar contra o espanhol Emanuel Calvo e venceu a luta com facilidade. Depois da vitória, Nassim finalmente anunciou que iria pendurar as luvas e se aposentar do boxe aos 28 anos. A aposentadoria precoce de Prince Nassim despertou diversas opiniões entre os fãs de boxe, que alguns afirmaram que ele parou de lutar devido à dificuldade de lidar com a derrota e sua repercussão. Enquanto outros dizem que ele se aposentou na verdade pelo rompimento com seu treinador de longa data, aquele que o acompanhou desde sua infância.
No final das contas, a decisão de Nassim de abandonar o boxe cedo permanecerá como um ponto de discussão no mundo do esporte, deixando uma lacuna significativa na categoria. Em 2005, Nassim causou um grave acidente que deixou 2 pessoas feridas enquanto o boxeador exibia sua Mercedes para impressionar um empresário que estava junto com ele no veículo. Ao invés de buscar ajuda, Nassim decidiu fugir do local do acidente. Com consequência, acabou sendo condenado a 1 ano e 3 meses de prisão. Felizmente, ambas as vítimas sobreviveram, embora uma delas tenha sofrido um encurtamento de 5 centímetros na perna como resultado do acidente. Hoje em dia, Prince Nassim segue seu filho em competições de boxe, que seguiu o legado de seu pai. Nassim também está prestes a fechar um contrato para a produção de um filme que contará sua história. E um dos atores cogitados para interpretá-lo é nada mais que Mena Massoud, conhecido por seu papel em Aladdin, do Amazon Prime. De príncipe do boxe a dançarino de palácios dourados, a história desse lutador jamais será esquecida, eternizando um majestoso recorde de 37 lutas, 31 nocautes e apenas uma derrota. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugira o que você gostaria de ver aqui nesse canal. Um abraço.